para darmos continuidade às nossas aulas. Desta feita, iremos trabalhar com os textos instrucionais para as turmas do 8º ano. Vamos refletir um pouquinho. Aprender é um grande desafio. No entanto, quanto mais buscamos, mais nos aperfeiçoamos e podemos enxergar o mundo diferente do que vemos. Professora Eliane Santos. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que é esses textos instrucionais. Textos instrucionais. O objetivo dessa temática: levar os discentes a compreenderem a importância dos textos instrucionais, sendo capaz de identificar no cotidiano esse gênero textual, identificar funcionalidade do gênero, interagir, colaborar, ser capaz de produzir, etc. Vamos lá? E aí, o que será esse texto instrucional? Ou textos instrucionais? Qual é a finalidade desses textos? Vamos refletir um pouquinho. Seu rei mandou dizer: vivemos em sociedade e cotidianamente seguimos nossa rotina de trabalho, estudo, lazer, situações em que seguimos alguns costumes, algumas regras que fazem parte do nosso conviver. Durante o dia, nós seguimos ordens, cumprimos regras e nem nos damos contas do que fazemos. Você já deve ter ouvido alguns adultos dizerem que o meu direito começa quando o seu termina. Isso porque a vida em sociedade ela é pautada em regras de convivência, pautadas no respeito ao próximo. Por tudo isso, a partir de agora, nós vamos compreender um pouquinho do que se trata esses textos instrucionais. Quais são os seus objetivos e por que eles fazem parte da nossa vida. Você já ouviu falar em textos instrucionais? Mais uma vez aí a pergunta. E aí, você já ouviu falar sobre esses textos? O que ele quer nos transmitir? Os textos instrutivos têm a função única de nos dar uma ideia de informação. Dentre eles estão manuais de eletrodoméstico, jogos eletrônicos, receitas culinárias, rótulos de embalagens de uma forma geral, placas de trânsito, entre outros. Quando você observa uma placa de trânsito, você vai ver que ali tem uma ordem, uma orientação, um conselho. Então, os textos instrucionais, eles têm essa finalidade de instruir o leitor, né, de indicar aquilo que o leitor deve seguir. Então, vamos lá. Vamos aprender um pouco mais. Observem a imagem 2 do texto 7. Diga não às drogas. Observe esse verbo. Diga. O verbo dizer está dando uma ordem, está te orientando a dizer não às drogas. E por que será que ele diz isso? Porque o texto instrucional, ele traz essa finalidade, que é instruir o leitor, que é fazer com que o leitor compreenda, seja através da linguagem verbal ou da linguagem não verbal. Vamos observar esse outro texto, da imagem 3, que se refere ao Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Como prevenir o contágio? Então veja, quando você observar essa imagem, você vai observar aqui que a todo momento o texto ele está te instruindo de como você evitar. Olha, lavo as mãos com água e sabão ou uso álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Então você começa a observar os verbos, ó. Lave as mãos, cubra o nariz, evite a aglomeração. Então quando você observa os verbos, você vai entender a todo momento que os verbos eles estão te dando uma ordem. Ou seja, aqueles verbos que nós trabalhamos lá no modo imperativo, de ordem, de chamamento, né, de aconselhamento. Então, quando nós estamos trabalhando com os textos instrucionais, os verbos no modo imperativo, eles também se fazem presente.
E essa dica aqui, ó, limpeza de pele, acho que fiz uma em 1986. Me acorde, Senhor. O que fazer com as espinhas? As espinhas, conhecidas também por acne, são na verdade uma infecção localizada. Elas aparecem em diversos lugares do corpo, principalmente no rosto e nas costas. Em primeiro lugar, não as espremas. Se você espremer uma espinha errado ou arranhar ela, você pode deixar a sua pele com manchas e marcas que não saem. Por isso, nada de ficar cutucando. Use um bom creme para as espinhas e limpe bem a pele, usando um bom adstringente. E limpando a pele profundamente, você retira as sujeiras dos poros e evita que as espinhas se formem. Não fique encanado, ou seja, não fique encucado se achando o patinho feio. Espinha é normal e muitas pessoas têm. Usando um tratamento bom, elas saem mais rápido, mas não pense que elas irão sumir de um dia para o outro. Tome os cuidados com a pele que elas vão melhorar. Então, quando você observa esse texto, ele aqui está te orientando do que você deve fazer para que você possa se prevenir das espinhas e que elas possam causar um dano maior para a sua pele. Aqui nós temos um texto instrutivo, instrucional. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho aqui. Você analisou textos que pertencem a gêneros textuais distintos, os mais diversos. Porém, você deve ter percebido que esses textos, eles têm como propósito comunicar, passar instruções, conselhos e dicas. Ou seja, de maneira diferente, eles nos dizem o que fazer e como fazer para que nós possamos alcançar determinados resultados. Você sabia que há textos que são parecidos com esses que acabamos de ler e de analisar, porém com finalidades específicas de nos transmitir ordens e nos dizer como desenvolver determinadas ações? Então, nós podemos ter diversos textos, porém, cada um vai nos instruir de formas diferentes, mas todos eles vão estar em contextos iguais, que são a temática de trabalharmos com um texto instrutivo, de informação, certo? Então, vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre esses textos. Para saber mais, o que você precisa saber, não é? Como é que você deve buscar essas dicas? Você gosta de jogar? Você gosta de cozinhar? Montar algum tipo de objeto? Quando você era criança, costumava criar brincadeiras com seus amigos? Então, tudo que você vai fazer, se você vai criar um jogo, você vai precisar criar regras. Se você vai fazer uma comida, você vai precisar de uma receita. Se você vai montar um móvel ou um aparelho eletrônico, para que você possa montar e para que você possa conhecer esse aparelho, você vai precisar ler as instruções que vêm naquele determinado produto. Pois bem, na nossa sociedade, em nossa rotina, lidamos com regras que nos ajudam e nos indicam como agir. Quando brincamos, quando cozinhamos, quando dirigimos, quando vamos ao médico, viver em sociedade de um modo ou de outro, nós precisamos seguir regras. Na nossa língua, usamos textos que têm propósito comunicativo de transmitir regras. E quando nós nos deparamos com esse texto, nós iremos chamá-los de instrutivos ou prescritivos. Alguns exemplos são jogos, como já falei anteriormente, receitas culinárias, manuais de instrução, seja impresso ou digital, estatutos, a Constituição Federal, né? Vemos isso também na própria LDB, que rege a regra da educação, né? Sem ela não seria possível. Para que nós possamos nos aprofundar mais um pouquinho, os textos instrucionais ou prescritivos são textos cuja finalidade é a instrução do leitor, ou seja, é deixar o leitor bem instruído e bem informado sobre determinada situação.
não só fornecem uma informação, como incitam a ação, guiando a conduta do leitor. Observe quando você viu lá na imagem sobre o Covid, né, sobre as regras do Covid. Então ele vai estar ali lhe instruindo, lhe dando regras de como é que você deve prosseguir, de como você deve se cuidar. E quais são as principais características do texto instrutivo? Como é que nós podemos compreender e definir essas características? Então vamos lá. As principais características desse texto instrui o leitor acerca de um procedimento, ou seja, ele informa o leitor, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, ou seja, ele procura informar ou convencer o leitor de que aquilo ali é a melhor maneira dele seguir aquelas regras. Apresenta caráter coercitivo, obrigatório, utiliza uma linguagem simples e objetiva para que possa atingir todo o público, utiliza predominantemente verbos no infinitivo, no imperativo, como eu já havia falado anteriormente, ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Porque quando ele diz use, faça, eu não sei a quem eu estou me dirigindo, a que tipo de sujeito eu estou me dirigindo. Então, eu estou me dirigindo para várias pessoas, ou seja, um sujeito indeterminado. Exemplos: cláusulas contratuais, leis, códigos, constituição, edital de concurso públicos, regras de trânsito. Tudo isso aqui faz parte do texto instrucional. Vamos observar um pouquinho essa atividade, que não é uma atividade, mas dicas de como nós poderíamos fazer uma pipa. Leia e observe o texto a seguir, que é o texto 10, como fazer uma pipa. Vamos aos materiais. 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro. Fita adesiva colorida. Tesoura sem ponta, papel de seda, papel crepom ou seda para a rabiola. Linha número 10. Então vamos lá ver como é que nós vamos construir essa pipa, né? Como fazer? Primeiro você vai recortar o papel e eu quero que vocês observem os verbos, ó. Recorte o papel de seda em forma de quadrado com aproximadamente 30 centímetros. Cole um dos palitos na diagonal. Faça um arco com o outro palito e cole-o cruzando por cima do palito que já está colado. Faça 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam, um furo de cada lado. Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para puxar a pipa a partir do nó. Por último, faça uma rabiola bem colorida com papel crepom. É só cortar umas tiras de papel crepom colorido ou papel seda, corte uns pedaços de papel e cole num fio de linha. E depois é só amarrar na pipa, na parte de baixo da vareta reta. Então, se vocês observarem os verbos aqui, ó, recortar, colar, fazer, passar, amarrar, então, todos esses verbos aqui, eles estão te dando uma ordem, estão te instruindo a fazer alguma coisa. Então, o texto instrutivo, ele tem essa finalidade de instruir você, de orientar você, de trazer uma ideia para você que está lendo, né, que está tomando conhecimento de uma determinada ação, ok? Então vamos lá. E para finalizar, vamos finalizar com essa reflexão. Não importa os desafios, o mais importante é termos convicção de que os venceremos, mesmo que com lágrimas. Cada desafio nos torna mais fortes. Somos todos vencedores. Professora Eliane Santos. Obrigada. Até mais. Nos veremos em breve.